O tema da nossa mensagem é: o justo viverá pela sua fé. Não tem outra forma do homem justo, de uma mulher justa, de uma pessoa de Deus, ela compreender que através da fé é que nós vivemos. E muitos não têm uma compreensão exata, prática, do que a palavra ela nos dirige, do que a palavra ela nos mostra, do que a palavra nos ensina. Em Romanos, no capítulo 8, praticamente o livro de Romanos fala sobre essa questão da justificação, E é bom nós entendermos o que é isso. Existem 3 pontos que eu quero aqui lhe explicar para que você possa entender, tá certo? O que significa o justo viverá da fé. O que significa isso? É uma expressão bíblica que significa que os justos vivem com a confiança em Deus. Essa justificação, viver pela fé, é confiar em Deus e não nas circunstâncias. Nós não estamos aqui atrelados a movimentos, a um acontecimento, mas a um Deus. É um chamado para viver com dependência de Deus e confiança em seus propósitos. Então, o justo viverá da fé é isso. Resumindo, fazendo uma suma disto aqui, o justo, ele viverá na confiança, na dependência de Deus. E o outro ponto aqui, o que é justificação? Quando falamos sobre o justo viverá da fé, também entra essa questão da justificação, que é um ato de explicar a razão ou motivo de um comportamento ou acontecimento que pode também provar de algo se é verdadeiro ou justo. E a justificação pela fé é que aqui há um curto-circuito, nesta informação, onde hoje há muitos argumentos, onde há muitos questionamentos a respeito disso. E a justificação pela fé é simplesmente, sabe o quê? É um conceito teológico cristão que defende que a salvação é alcançada através da fé em Cristo Jesus e não pela obediência à lei. Você já vê como o negócio aqui já fica mais na questão doutrinária, teológica da coisa, Aí tem esses embrólios aí, estas discussões sobre a lei, sobre a graça, porque muitos ainda não entenderam. Está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, que Jesus Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que nele crê. E aí, nem todos querem compreender isso, certo? Mas dentro desta tomada aqui, Romanos, o apóstolo Paulo falando na igreja de Roma, no capítulo 8, e lembrando que o livro aos Romanos, a carta de Paulo aos de Roma, ela traz essa conotação, sabe? Esta explicação, mostrando sobre este tema a justificação. E o versículo 33 e 34 de Romanos 8 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É uma pergunta. É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui começou aquela luta ali travada de Paulo com os de Roma, mostrando essa significativa
da lei e da graça, mostrando que essa justificação é este exemplo de Deus para a nossa vida, que fomos alcançados pela graça, pelo favor, pela bondade, pelo amor de Deus para conosco. Então a graça, ela é suficiente na fonte da justificação. Resumindo, a graça é uma fonte que jorra da justificação, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você vê que o apóstolo leva lá para o Efésios, mostrando o versículo, mostrando que a graça é um presente, que eu e você, nós não merecíamos. É um presente de Deus. Esta graça manifesta que nos trouxe a salvação. Outro ponto que nós atentamos também, que a obediência de Cristo é um fundamento da nossa justificação. A obediência. Precisamos obedecer a palavra. Sermos obedientes a Cristo. E aqui Romanos, no capítulo 5, o versículo 19 fala muito forte isso para nós. É a palavra de Deus que está sendo o quê? Ministrada. Diz o quê? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos o quê? Pecadores. Paulo está falando de quem aqui? De Adão. Adão, ele desobedeceu através de um. Através de um homem. Todos hoje nós pagamos pelo erro de um, de Adão, a desobediência. Mas muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos o quê? Justo. Então, o que aconteceu aqui? Olha só como é forte isso. Adão desobedeceu. Adão pecou. Então, caiu o pecado em cima de todo mundo. Mas o texto diz aqui, né? Aqui Paulo falando de quem? Ele se refere a quem aqui nesse texto? Ele dizendo aqui, pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Quem? Jesus. Ele obedeceu o seu chamado. Ele cumpriu o seu chamado. Ele atentou-se para o seu chamado. Ele foi, ele se doou, ele morreu por mim e por você. Através deste sacrifício, o véu do templo se rasgou. Jesus cumpre o mandamento, ele cumpre a missão. E a graça de Deus, ela é transbordada, trazendo salvação para todos os homens. É simples demais, meu irmão. Não tem muito arrudeio, não. Não tem muito arrudeio, não. É simples. O que Deus ele quer fazer na nossa vida, meu irmão. Outro ponto que eu vejo que o sangue de Cristo é o preço da justificação. O sangue vertido naquela cruz. O sangue se verteu. Romanos aqui no capítulo 5 também, o versículo 9. O versículo 9 fala também aqui, para nós neste momento, logo muitos, mas agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele, salvos da ira. Olha só que o apóstolo já começa a bater pesado aqui. Havia ali uma revolta, o povo não queria entender isso, não queria compreender. Que é algo tão assim, lógico, né? Então, se houve um sacrifício, se alguém morreu, era para cumprir alguma coisa. É para cumprir o quê? A lei. Para cumprir a lei. Então, quando Jesus veio, ele reformulou a lei. Ele deixa o quê? 2 mandamentos. Ele reformulou. Não tem a Constituição brasileira? Para quem não sabe, a Constituição brasileira, ela foi reformulada em 1988. Foi reformulada. Ou seja, eles viram coisas que poderiam ser substituídas e poderiam ser resumidas. Então, a mesma coisa o Evangelho fez, Jesus fez, ele reformulou. Ele deixa 2 mandamentos, amarás o teu Deus e o teu próximo, como a ti mesmo. Ele resumiu a lei. Então, porque se você ama a Deus, você não vai fazer mais de escultura. Você não vai
buscar outro Deus. Não é assim? Você não vai buscar outro Deus. Se você ama o seu irmão, você não vai matar. Você não vai roubar. É lógica. É prática, meu irmão. Então, aqui também acontece algo interessante. Que a ressurreição de Cristo é a prova da nossa justificação. Então, quando Cristo, ele ressuscita, Romanos capítulo 4, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. O que é a justificação? Lembra o que eu falei? A justificação é um ato que explica a razão ou motivo de um comportamento ou acontecimento. Pode ser também a prova de algo é verdadeiro e justo. Então ele se doou, ele se entregou, ele morreu e ele ressuscitou por nós. Jesus Cristo. Ele fez pecado por nós. E último ponto aqui, nossas obras são fruto da nossa justificação. As nossas obras. Interessante que a Bíblia tem resposta para tudo. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 9, diz que não é pelas obras, né? Mas é pela graça. Versículo 8, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Não é pelas obras. Não é porque você é bonzinho, eu sou bonzinho, eu faço caridade, eu faço filantropia, eu ajudo o Valdemir Costa na sua ONG, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um menino muito bonzinho, eu sou uma pessoa muito boa, meu filhinho. Aquele que é de Cristo, as obras também lhe acompanham. As boas obras também acompanham. Isso é fruto da justificação. A justificação, ela promove as boas obras na nossa vida, meu irmão. Olha só como a palavra de Deus ela é tremenda, amados. A palavra de Deus ela é forte, é linda. Sabe, Filipenses aqui, eu quero pegar esse texto aqui. Deus falou muito ao meu coração. Filipenses capítulo 1, deixa eu ver qual é o versículo aqui, o versículo 11. Rapaz, é muito forte, viu? Olha só o que diz aqui o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Frutos. Aqui também em Tito, nós temos uma mensagem também, uma palavra, né? Para a nossa vida também. Deus está falando também aqui, queridos, queridas, ao nosso coração. E a forma que Deus está trazendo aqui, trazendo para nós esta palavra, trazendo para nós esta mensagem, essa justificação, meu irmão, este plano de Deus, este plano perfeito. Aqui Tito, no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra: fiel é a palavra, e é isto quero que deveras afirmar, que afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, se você é de Deus, mas eu já aceitei Jesus, estou salvo, tal, P. Mas, meu irmão, aqueles que são de Deus, eles têm que também viver as boas obras. Praticar as boas obras. Que é boas obras, Valdemir Costa? Não é só você dar um quilo de feijão a alguém, não. Ou você ajudar com medicamento, ou ajudar com a conta de água, de luz. As boas obras é um sorriso. As boas obras é um perdão. As boas obras é um apoio, sabe, moral. Um bom dia. Boas obras, ela está dentro de nós. Está entrelaçada dentro de nós, meu irmão. São atitudes. São gestos.
São coisas que nós, como cristãos, o mundo, ele vai nos identificar. Mas, pai, fulano é diferente. Olha só como é a atitude dele, como ele é educado, né? Como ele é uma pessoa, né, comunicativa, é aquela pessoa que não quer estar acima de todo mundo, é aquela pessoa simples, é aquela pessoa humilde. Então, estas boas obras, elas nos acompanham. Então não é porque você aceitou Jesus e já estou salvo, fazer mais o quê? Né? E infelizmente, existem religiões, segmentos religiosos que eles promovem o quê? As boas obras. Eles dizem o quê? Tem que fazer caridade, tem que fazer isso para poder ser salvo, para poder os nossos pecados ser perdoados. Está errado. Primeiro passo, aceitou Jesus. A graça. Fomos justificados pelo sangue, somos limpos, fomos lavados. Então, nós temos acesso a Deus através do sangue de Jesus. E a partir disso agora, você é uma nova criatura. Você vai viver o novo de Deus, as promessas de Deus. Você vai começar, se você já fazia, vai começar a acelerar este passo, neste sentido de viver a obra, de fazer a obra, de ajudar alguém, de estender as suas mãos para alguém. É o chamado de Deus. E coisa interessante, quando nós fazemos isso, nós nos sentimos bem. Nós mesmos somos agraciados, é uma graça que sobrevém sobre a nossa vida, algo fenomenal de Deus que vem assim, vem nos impactar, que nos toca, que nos move. E receba esta palavra. Receba porque foi de Deus para a tua vida. Receba porque Deus falou, meu irmão. Deus falou ao teu coração. Eu creio nisso. Deus falou ao teu coração. Deus falou à tua vida. E foi uma lição fenomenal. Deus colocou esta palavra no meu coração e eu comecei a meditar nela. Eu disse, meu Deus, é verdade. Como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Eu quero orar por você. Para que a palavra seja aplicada, para que você absorva ela, para que o Espírito Santo de Deus te mostre a realidade. Porque a graça de Deus está manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Fomos justificados. Hoje nós vivemos, o justo viverá da fé. Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos, Deus amado, porque tu és bom. Muito obrigado, Pai querido, por este programa, por este momento aqui, pelo nosso canal do YouTube, pelas vidas que vão ouvir esta palavra. Meu Deus, eu peço a tua bênção, Deus. Ser com cada um, renova a fé, renova o amor, renova a esperança, Deus. Derrama do teu poder, do teu milagre, da tua ousadia, da salvação, que neste momento vidas, eu creio, foram impactadas pela tua palavra, ouviram, entenderam, captaram, se alimentaram, Deus. Eu peço a tua bênção, que a partir de hoje algo novo aconteça, milagres aconteçam, que a tua bênção venha sobre esta vida, Pai, sobre esta casa, sobre esta família, porque a tua palavra não voltará vazia. Muito obrigado, meu Deus. Eu te oro, eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Receba esta palavra e que Deus te abençoe.